Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na live Palestra Espírita, nosso encontro semanal do Irmãos de Luz, 19 horas, para mais um tema livre, deixando-se envolver por essa atmosfera de amor e espiritualidade e deixando-se inspirar pelo melhor tema da ocasião. Aguardamos aí a chegada, a presença dos encarnados e desencarnados e a inspiração do Pai Maior sobre o tema desta noite. Irmãos de Luz, que começou no Yahoo Grupos em 23 de abril de 2004. 2004. Não tem tanto tempo assim não. Mas são 17 aninhos que estamos a completar, passando pela época do Orkut, do Facebook, estamos no Instagram, estamos no WhatsApp, estamos em diversas formas aí sempre para edificação, elevação do ser. Cada um com seus gostos, suas plataformas, mas feliz pelo resultado alcançado até aqui. E hoje o Irmãos de Luz tem pernas próprias, né? Cada um com seu gosto, cada um que se sente bem mais nessa ou naquela plataforma, mas sempre prezando pela espiritualidade, a liberdade, a edificação, a tolerância religiosa, doutrinária, de pensamento, sem extremismo, sem fanatismo. E essa é a proposta do Irmãos de Luz. Aqui a condução dessa palestra live em tempos de pandemia é espírita, que acaba sendo meu carro-chefe, é a minha natureza mais predominante, embora eu tenha o maior respeito e admiração e procuro estudar sempre que posso as outras. E essa harmonia em nome da melhoria do ser, do homem, do ambiente que ele vive, do meio ambiente, da terra, da espiritualidade, da energia harmoniosa, é isso que faz a proposta do Irmão de Luz. E aí vamos ver aí qual é o tema desta noite, sempre trazendo aqui algum tema necessário, deixando-se envolver pela atmosfera de luz, inspiração, batendo aqui no nosso compromisso das 19 horas, semanal. O que será que vamos puxar para hoje? Eu sempre vou de A a Z. Hoje eu vou fazer o contrário. Hoje eu vou do Z para o A. Sempre tem uma lista de temas aqui interessantes. Dessa caminhada de 2007 para cá. Oficialmente falando nas doutrinárias dos seres espíritas, que eu sinto muita saudade. Do contato direto. Um período que não pode ter aglomeração, que não pode ter, infelizmente, abraços. É um período que vai passar. Mas o nosso carinho aqui, graças à tecnologia, ele vai sendo conduzido e levado, como nada é por acaso, pelas lives. E a gente faz aqui para manter a pegada, trazer um pouco de conforto para nós mesmos que puxamos esse assunto e, claro, para o irmão. E legal falar de um tema aqui sempre espírita, bem de edificação. Temos abordados aqui muito interessantes. Às vezes eu estou aqui acompanhado de vocês, às vezes estou aqui com um papo reto, mas sempre trazendo alguma novidade. É legal essa história que a gente vai, eu costumo organizar aqui tudo nas pastinhas, os temas do mês, os temas que a gente vai trazendo nessa caminhada. Cada tema desse aqui, cada pastinha que eu criei tem uma história, dá uma saudade do centro espírita que eu passei em Salvador, região metropolitana, até mesmo no interior aí já aconteceu. Eu sou um aprendiz ainda, estou engateando. O que é? 14 anos de palestra não é nada. E mesmo quem tem muita estrada ainda sabe que está aprendendo. Imagina quem está engateando, né? Semana passada falamos sobre a espiritual. Vamos ver aqui o que a gente traz hoje. Tem um tema aqui que eu gosto muito particularmente. Vamos ver como é que está aqui. Eu sempre gostei muito de trabalhar com recursos audiovisuais. E na live a gente fica um pouquinho limitadinho
por causa disso, então a gente tem que se virar aqui no recurso que tem, o Instagram tem esse contato. Mas esse tema aqui é legal. Não registrei aqui, tá na outra planilha do Excel. Mas em algum momento aí dessa caminhada me chamaram para falar sobre indulgência. Ser indulgente. A gente já falou assim sobre ser tolerante para com o próximo, ser paciente, ser harmonioso. Mas, vamos lá. Uma certa feita convidaram o Trajano. Vamos falar sobre indulgência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, era uma instrução dos Espíritos, onde a gente abordava algum tema. Boa noite, bem-vinda. Hoje vamos falar sobre a indulgência. E aí eu disse, poxa, que desafio, porque cada palestra, cada convite é um desafio, né? Porque obriga o expositor, palestrante, orador a refletir sobre o assunto. E longe de mim e de qualquer amigo aquela ideia de que a gente sabe tudo, muito pelo contrário. Às vezes a gente vê um tema assim de várias formas, várias vezes, relendo, se atualizando, que nada sabe. E isso não é falsa modéstia, é porque a gente tem muito a explorar sobre cada tema, principalmente nas relações humanas. Então, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, As Leis Morais, 85ª edição. Aí peguei algumas fontes, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito de trabalhar com a etimologia da palavra, então fui lá, dei uma cutucada no dicionário, Evangelho Espírita e outras fontes. E na introdução, vamos buscar a etimologia da palavra, porque o princípio, a palavra, muitas vezes dentro do contexto, da cultura, dos costumes, ela sofre variações. E o que a gente chama muitas vezes de ambiguidade da palavra. Então, a depender do contexto que ela é inserida, ela pode sofrer várias alterações, ou se manter igual naquele contexto. Então, o ponto de partida, independente do que a gente fale, na ciência espírita, na ciência médica, na ciência humana, na ciência exata, quando a gente traz uma palavra, é bom que a gente procure o famoso pai dos burros, que antigamente era Aurélio, depois Boaces, e hoje tem o Google. Então, quando a gente procura a etimologia da palavra, ela dá um norte para a gente se envolver junto com o contexto. Olá, Ana Maria. Boa noite, tudo bem? Será que hoje tem Evangelho? Yuri? Eu sei que você está lá também. Então, o significado de indulgência. Lá no dicionário ele fala que é uma facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Mostrar indulgência. É o ato de absolver, ou por que não dizer absorver, um castigo, uma pena, uma ofensa, trazendo para o latim, mas rasteiro, é invocar por clemência, tolerância ou perdão. No catolicismo é a remissão dos castigos e ou pecados cometidos, cuja culpa já tenha sido perdoada pela Igreja, misericórdia. E ainda por extensão é a capacidade de ser tolerante às ações ou particularidades dos outros. Aí alguém pode dizer, então eu posso falar que a indulgência é sinônimo de tolerância? Tolerância vem de tolerar, saber lidar, saber administrar as diferenças, compreender, se posicionar no lugar do outro, empatia. A relação entre ambos estabelece uma busca pela tolerância. Mas a tolerância implica em limites, estabelecer limites, que vai de acordo com a persona, vai de acordo com o histórico de cada um. Tem gente que tem uma tolerância maior, tem outra tolerância menor. Mas quando você fala de indulgência, essa capacidade nobre de compreender o outro, de ser empático, a gente vê que eles se misturam a nível de espiritualidade, a nível de ação para com o próximo. Então, português à parte, semântica, palavras, quando você vai trazer para a questão da caridade para com o próximo, indulgência, tolerância, empatia, eles se convergem entre si e quem ganha é cada um de nós. Então,
é uma classe gramatical substantivo feminino, a separação das sílabas é indulgência e o plural é indulgências. Português completo aí, embora não seja minha área. Nas relações entre catolicismo e cristianismo, temos muitas raízes inconscientes. Aí você fala, por que eu estou falando de raízes inconscientes? Porque o que somos nós, enquanto espíritos, essência de luz? Sim, somos todos luz. Somos luzes, sois deuses, somos deuses, porque somos a sua imagem e semelhança, espelhada a centelha divina. Mas aí entra no caminho o perispírito e entra a matéria. Energia da mais leve, mais sutil, volátil, até a mais densa, condensada, que é a matéria. E no meio do caminho tem o perispírito que faz essa ligação. Então o perispírito faz essa ligação, ele funciona como um potente HD. Um HD poderosíssimo, que guarda todas as sensações, informações, experiências vividas e que, graças a Deus, pelo véu do esquecimento, ele abafa tudo para que recomecemos segundo nossas tendências, hábitos mentais e pelo aprendizado que ficou, ganhar na caminhada. Então, o pecado e o purgatório está no nosso inconsciente. A capacidade de pecar, a capacidade de entender que o outro também peca. E aquele conceito de castigos eternos, garantidos e para sempre, que o Espiritismo veio quebrar em penas e gozos terrestres, na justiça divina, que nada é para sempre, nem o mal, nem as maledicências, porque o bem vai prevalecer mais cedo ou mais tarde. Porque Deus é bondade, Deus é onipotente, onipresente, onisciente e só quer o nosso bem. Então, ficamos ainda com aquela coisa da culpa que muitas vezes projetamos no outro. A igreja foi tida durante muito tempo e ainda hoje, no templo sagrado físico, e muitas vezes ostensivo, ficou associado como a via da libertação. Então eu preciso entrar na igreja fisicamente para me libertar. Isso é uma coisa que faz a reflexão. Coincidentemente, no dia de hoje, tem uma discussão aí hoje em plena pandemia da questão da aglomeração, a liberdade de culto religioso, abre ou não abre, mantém o protocolo ou não mantém, aí fica aquela coisa dos desembargadores, o ministro do STF, o outro concorda, o outro pensa que não. Mas aí no meio do caminho existe uma discussão de algo mais, que é a questão da liberdade religiosa, da fé, mas respeitando os protocolos religiosos. E quando fala templos, não é só catolicismo, não é só assembleia. O precedente aí abre para todos. Umbanda, candomblé, espiritismo, messiânica. Porque o que está em questão é o distanciamento social. Boa noite, bem-vindo, Brito. Balera Brito, seja bem-vindo. Então a gente tem esse contexto aí que é precedente para todas as religiões. Porque o Estado brasileiro é laico, mas os governos muitas vezes têm seus direcionamentos, uma inclinação para aquela, aí entra a questão das bancadas, da bancada evangélica, o grupo religioso, aí tem os... Não, vamos entrar nessa seara. O foco é só um, é respeitar os protocolos de distanciamento. Como é que você pode garantir para toda a população brasileira que todos vão tratar igual e todos vão garantir esses distanciamentos, cuidados com a temperatura, distanciamento, não vão ter tempos superlotados, nem cheios, isso aí. Às vezes, uns poucos comprometem os muitos, né? Porque uns poucos que querem fazer errado, e isso tem na religião também, compromete os que querem fazer certo. Então, como a legislação tem que ser para todos igualmente, respeitando as diferenças, porque somos seres diferentes, embora vamos ser tratados igualmente, a gente entra na questão que a igreja, como vê a libertação, às vezes o nosso canto sagrado pode ser nossa sala, nosso quarto, em qualquer ambiente que nós tornamos sagrados. Então, durante muito tempo, a igreja, e aí falando da igreja católica, passa pelas cruzadas, Santa Inquisição, era tido como o lugar da libertação. Aí entra a figura do confessionário, do padre, pequei, tudo, como uma autoridade eclesiástica, do clero, tudo. Isso tudo ficou no nosso inconsciente ao longo das reencarnações. Porque o domínio, esse imperialismo, era de uma ordem mundial.
E aí entra aquele conflito, penas temporárias, penas terrestres, penas eternas. E nós, como espíritas, que somos cristãos, e a grande maioria de nós, reencarnações de católicos da época das cruzadas, dessa libertação da nova ordem, de uma ordem mais humanística, mais consciente, mais racional. E aí entra a figura de Allan Kardec, como um druida de uma vida passada, que veio com toda uma tendência, digamos assim, mais energética, universalista, cósmica, para trazer que muito vai além do que o plano da Terra se estabelece. Boa noite, professor Floriano. Então, falamos hoje aqui sobre indulgência, cujo conceito se funde com empatia, com tolerância, com caridade para com o próximo. Então, a indulgência, ela parte de dentro de nós, com essa capacidade de sermos tolerantes. Então, por mais que o português, do dicionário, do Google ou de qualquer outra fonte, deixe diferentes suas definições a nível da origem, do latim, ou de qualquer outra língua, ou da ambiguidade das palavras, a nível espiritualista eles se confundem, se completam, se complementam e se reforçam. Então, e aí, para falar de indulgência no comportamento humano, ele entra numa grande antítese, num grande conflito. De quem? Dessa caridade que eu falo, que remete ao humus, humildade, a matéria orgânica, a essência, o sal da terra, amor, como diz Beto Guedes. A humildade reflete uma necessidade de grandeza, de crescimento pela simplicidade, pelo só sei que nada sei. Isso não é uma autossabotagem de Sócrates sem Platão, mas sim a capacidade de estar sempre disponível a aprender mais. E cada um tem seu time, cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo. Temos dons diferentes, temos atribuições diferentes na vida, missões individuais, dentro de contextos coletivos. Então a humildade, ela tem na frente dela um grande obstáculo, que é o orgulho. E esse orgulho tem várias facetas. Se disfarça muitas vezes de prepotência, presunção, arrogância, inveja, narcisismo anímico, para não dizer outras coisas que cabem num workshop, num seminário. Até para uma palestra é pouco, quanto mais uma live. Mas é só uma provocação. O caminho da elevação é a humildade. Mas não é aquela humildade falsa, aquela autossabotagem de que você sabota ou nega seus próprios valores, que você tem que agradecer a Deus e você fez por onde melhorá-los. Tipo, você é um bom palestrante, obrigado. Você é um bom médico, obrigado. Você é um bom motorista, um bom condutor, você é um bom profissional de limpeza, muito obrigado. Mas não, eu sou sozinho. É os espíritos que me ajudam, que eu sou apenas um instrumento. Não, você é um instrumento sim, mas você tem a sua parcela. E a conscientização de equipe também reforça a sua humildade. Quando o nós tem que se sobrepor ao eu. Individualista, egocêntrico. Mas quando for uma situação que você mesmo fez sozinho, você acabou todo, você tem que dizer, com a ajuda de Deus, acima de tudo, a espiritualidade, eu fiz o melhor de mim. Isso também é humildade. Então o caminho aí passa pelo crivo do livre-arbítrio, ou a imposição divina, o materialismo, a arrogância. São conflitos que a gente adquiriu e tenta superá-los porque ainda estamos no nível do materialismo. Espero que esteja. Então, o livre-arbítrio, que é a ferramenta do progresso, passa pelo crivo da humildade, mas quando ainda não temos a capacidade, a maturidade de desenvolver isso, chamamos a imposição divina, que aí entra o que chama de ser compulsório. Porque quando a gente não tem a maturidade, a condição necessária para guiar esse livre-arbítrio, nós não somos fantoches nem marionetes. Mas a ajuda divina, ela é sempre presente e sempre devemos ser gratos a ela. Mas o materialismo, o apego às coisas materiais, já falamos sobre isso recentemente, é um grande inimigo nosso. E aí temos a arrogância. A arrogância que nos dificulta muito. Boa noite, Zari. Bem-vinda. Então a arrogância
muitas vezes, seja ela inconsciente, não intencional ou mesmo premeditada, ela compromete essa caminhada. Então, quando você fala de humildade, seu inimigo é o orgulho. E isso afeta muito nossa capacidade de indulgência. E aí passa aquilo que a gente já falou. Será que somos indulgentes? Será que somos tolerantes? Será que estamos com ouvidos e olhos atentos às necessidades do próximo? Claro que a gente tem que pensar primeiro na gente, porque se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar de nós? Como é que a gente vai cuidar do próximo? Mas o que a gente não pode é ficar cego, surdo e mudo. Omissão do bem também é um mal. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque não basta dizer, eu não faço maldade nenhuma, eu sou um ser tão bonzinho. Mas às vezes você tem a capacidade, tem o potencial de fazer a diferença de algum jeito. E muitas vezes se sabota. Não quero me meter, deixa quieto, é o destino, ali é o karma dele, é o dharma. Não é por aí. Existem formas e caminhos de interagir e ajudar. Mas eu não quero ser fofoqueiro, eu não sou dedo duro, eu não sou delator, eu não tenho delação premiada. Ninguém está falando disso. Mas há diversas formas de se ajudar individualmente, coletivamente, sem. Mas ninguém pediu minha ajuda. Não é por aí. Às vezes, um caso bem claro, vou dar só um exemplo aqui de indulgência prática. Principalmente quem tem mais de 40, quem tem mais de 50. Sempre, boa noite, Carla, tudo bem? Bem-vinda, boa noite. Contando o Espiritismo, saudação, honra. Então a gente sempre tem aquela máscara que a gente aprendeu, principalmente quem tem mais de 40, 50, ouviu aquilo quando era pequeno. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mete sim. Mete a colher, mete o pé na porta, chama a polícia. Principalmente se tiver uma masculinidade tóxica, tiver risco, começa nas agressões verbais, viram físicas e chega à morte. Então, aí estenda isso de marido e mulher para namorado e namorada, para ficante, não importa. E você tem seu papel cidadão de ser indulgente. Vê uma situação de uma violência contra a criança, uma homofobia gravíssima e clara. Eu vou ficar quieto que eu não vou me meter. Olha a omissão do bem aí. Sua omissão do bem não vai passar invisível aos olhos da espiritualidade de Deus. Você tem como fazer a diferença sim, como cidadão, como ser humano e como ser indulgente. E a indulgência passa pela empatia, passa em se posicionar no próximo. Não existe aquela coisa, o destino dela, é o karma, é o dharma. Não tem nada a ver com isso. Nós temos que fazer a diferença pró-bem. Exatamente. Quem cala, consente. E aí é a omissão do bem. E a omissão do bem é o mal. E justifica porque na escala espírita ainda não chegamos nem na metade. Estamos um pouquinho longe ainda. Então, a reforma íntima passa, como diz Vanderlei Oliveira, sem martírios, porque temos como sim se propor a causar um rebuliço dentro de nós, em fazer um auto-feedback, ou pedir feedback, retorno, ter coragem de dar cara a tapa, de dizer, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso de uma forma, o que eu tenho positivo e pontos a melhorar? Não é a gente fazer uma auditoria, né? Nem ponto negativo, é oportunidade de melhoria. Porque eu sou um ser em melhoria contínua. E trazendo esse conceito de melhoria contínua para a reforma íntima, no início principalmente, vai causar rebuliço, vai doer, vai incomodar. Porque é um remédio amargo que a gente tem que tomar. E o primeiro caminho da reforma íntima é aceitar a necessidade daquilo. Sou possessivo, sou ciúme, sou problemático, sou falador demais, eu sou encrenqueiro, sou fofoqueiro. Eu tenho que ter essa consciência que eu preciso melhorar. Esse é o primeiro passo. É o reconhecimento da doença, da alma. O segundo passo é tentar se reformar, sem esperar imediatismo, principalmente. Não é uma semana, 2 semanas, um mês, pode levar anos, até com terapia. Tem casos que vem às vezes celebridade que diz, eu estou há 20 anos, 30 anos fazendo minha terapia. Normal. Porque é um processo de autoconhecimento que você não teve a coragem de fazer ao longo de vidas passadas. E se não tiver condição de fazer sozinho, vai fazer com ajuda. Qual é o problema?
Hoje a gente está vendo um bocado de gente vendendo serviços aí, tudo, uns bons, outros engodo, outros sérios, outros não. Faça o filtro, procure uma pessoa de confiança, procure a família, mas queira melhorar. E isso é o primeiro passo para a indulgência. É se conhecer a si mesmo, saber onde que o calo dói. E não tem ninguém sem calo. Quem cala consente, né, amigo? Amiga. Quem cala consente tem calo. Todo mundo tem lugar de um calcanhar de Aquiles que se pisar dói. Então, a reforma íntima sem martírios passa pelo conceito, inclusive, da tolerância étnica, religiosa, sexual, partidária, ideológica. Por que tem que viver com extremismos? Se você é A, por que tem que intolerar B? Se você é B, por que tem que intolerar? Por que não buscar o caminho do meio? Precisa perder amizade, família por causa da divergência? O bonito da vida, por mais difícil que seja, um grande exercício é trabalhar nas diferenças. Então, quando a gente fala assim, fulano é ista, outro é ista, não vou nem falar os nomes aqui para não causar polêmica. Gente, o mundo vai além deles dois, o mundo vai além daqueles três. E a gente tem aquela tendência a dizer, se ele não é aquele que eu não concordo, ele deve ser o outro. Só tem duas opções, né? A vida não dá um leque de 5, 10 opções, não. Então, se você não é A, você é B. Se você não é B, é A. Onde é que fica C, D, E, F aí? Então, a gente tem que abrir mais a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo, como diz aquela música. Então, a questão da tolerância ética, religiosa, sexual, a gente se incomoda e se fere pela escolha do outro. É inadmissível que em pleno século XXI, 2021, a gente se fira tanto, se irrite tanto e perca a noite de sono e crie cóleras de raiva porque o outro não é do jeito que eu gostaria que ele fosse. Ou o outro afronta os meus costumes e culturas do que eu vivi. Então, falando bem diretamente, se eu sou heterossexual, eu não tenho tolerância com o homoafetivo. Se eu sou branco, eu não tolero um negro. Se eu sou árabe, não tolero um americano, o americano não tolera árabe. Por que esse mundo de extremos? A indulgência passa pelo caminho do meio. Respeito é o primeiro caminho. A gente tem que entender que o outro é do jeito que ele é, tem as razões históricas dele, tem o livre-arbítrio dele. Não existe certo e errado, o que é certo para mim é errado para ele, ou errado para ele, ou certo. Não é por aí. A minha verdade é única, universal, e a sua verdade não vale nada. Agora, a gente não pode abrir mão o quê? De respeitar a soberania dos países, a questão das culturas, os costumes, sem extremismos. O caminho do meio é o caminho da paz. Exatamente. Perfeito. Então, quando a gente traz essa reflexão, uma vez eu vi uma matéria sobre costumes. Então, eu gosto muito de massa, de pizza, e muita gente vai para um restaurante chique, aí come com o garfo e a faca ali, a porção das taças, os talheres. Mas quando eu vou ali no boteco, no meio da rua, na esquina, hoje em dia tá difícil fazer isso com tanta violência, mas você quer comer na mão, ter o prazer de comer na mão, e daí? Alguém vai achar feio. Mas na Itália, as pizzarias ali é comum comer com a mão. Alguém vai dizer que é nojento. Tem países aí que você não pode cruzar os talheres, que é um sinal de morte. Porque naquele país é ofensivo, aí eu tenho que respeitar para não causar um mal-estar. Tem um jogador de futebol aí, que eu não vou citar o nome aqui, que quando foi para o Japão, encontrou um amigo brasileiro, ele contando isso num documentário, ele disse que fez tintim e todo mundo olhou feio para ele. Mas por que está todo mundo olhando a gente feio aqui? Porque a gente está fazendo tintim e está brindando a vida. E ele lá numa língua completamente diferente da dele, depois conversando com outros amigos brasileiros mais experientes, disse, rapaz, tintim ali está cumprimentando, falando a genitália masculina. Então o pessoal lá não entendeu nada. Então, assim, o símbolo da ação e da língua usada caiu num contexto meio que afetou o pudor de quem estava assistindo, testemunhando aquela comemoração. Então existe o caminho do meio, respeitar os limites, direitos e deveres sempre de braços juntinhos. Então a gente tem que entender que regras existem para serem cumpridas, mesmo que você não concorde ou não goste, mas tem que ao máximo se adaptar. Isso não é censura. A gente sabe que tem que diferenciar o que é censura e o que é estabelecer limites.
A sociedade precisa de limites? Sim, para não virar baderna e bagunça. É o papel da lei, por mais imperfeita que seja dos homens. Tem normas? Eu trabalho com normas, eu sou engenheiro, eu trabalho com normas. Não gosto daquela norma, não concordo com ela, mas eu preciso, quando eu não concordo com ela, eu preciso fazer um estudo, um respaldo bem forte dentro do meu CREA para dizer, ó, não vou concordar em parte ou todo por causa daquilo. Na lei, mesma coisa. Se resguarde como um advogado, um juiz, um promotor, para chegar assim e dizer, não vou seguir. Mas anarquia não é o caminho. Contestação e revolta, violência, vandalismo não é o caminho. A gente tem que encontrar o caminho da paz, mas sendo indulgente com o outro, respeitando as diferenças. Então, quando a gente fala de reforma íntima, passa por esse rebuliço inteiro. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. É o que eu falei da continuidade. Melhoria contínua. A gente aprende isso na área industrial, corporativa, gestão. E vale para a vida. Eu tenho que estar sempre melhorando. Botar a cabeça no travesseiro cada noite e dizer o que eu fiz de bom ou de mal hoje. Alguma palavra, mas não reagiram, quer dizer que estava bom, ou porque a pessoa não quis dizer, não ficou com medo de uma nova reação. Essa capacidade de autoburilamento é o caminho do autoconhecimento da reforma íntima. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 992. E aí vem aquela frase, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Ou os elevados serão rebaixados, os rebaixados serão elevados. E aí a gente faz aquela reflexão. Por que hoje quem está pobre amanhã pode ficar rico, quem está rico amanhã pode ficar pobre, só a nível financeiro. Ou dentro da própria vida você pode ter essa gangorra. Mas, dentro do contexto da vida, a gente tende a ser cara e coroa. Homem, mulher. Rico, pobre, financeiramente falando. Hetero, homo. Não vamos retroceder para o nível de animal, como acreditam algumas religiões, mas com o maior respeito, a gente não volta nessa escala, a gente vai sempre avançar. Então a gente tem que ter uma caminhada de consciência de que a gente está sempre, quem é auditor é auditado, quem é fiscal é fiscalizado. A vida obriga a essas oscilações para você experimentar espontânea ou compulsoriamente os dois lados. Porque se você não tem a capacidade de se posicionar, a vida vai o fazer. Quem escravizou, depois pode ser escravizado. Ah, Trajano, mas não tem escravidão nos dias de hoje? Tem. E como tem escravidão nos dias de hoje? Velada, disfarçada, mas tem. Pode não ser uma escravidão escancarada, aberta, com tronco e chibata. Mas pode ser uma condição análoga, exploratória, com salário miserável e uma perseguição de um chefe. Mas você precisa daquele emprego e não tem opção. Olha, e você pode ter sido esse chefe na vida pregressa. Então, e o inverso. Então, espontâneo ou compulsoriamente, a lei do retorno é inquestionável e inexorável. Não está tocando essa palavra. Então a indulgência ela pode vir de uma forma compulsória, você aprenda pela dor, se não aprender pelo amor. Isso aí está na falsa ideia de superioridade, é a diferença entre pena e compaixão. Boa noite, Marcos, bem-vindo. Essa diferença de pena e compaixão, porque a compaixão remete a uma condição de indulgência, de tolerância, de amor ao próximo. E a pena, eu tenho pena de fulano. Não tenha, não. A pena dá uma falsa condição, uma ilusão de superioridade. E não tem ninguém superior ao outro. Se fosse assim, vou falar pela engenharia, um grande mestre ficaria sempre abaixo de um engenheiro que acabou de formar. Mas ele não teve faculdade, não teve estudo, sim, mas ele teve a vivência prática. Vivenciou pontes, grandes obras e passou nesse convívio. Então a falsa ideia de superioridade passa nessa antítese da ilusão que pena é a mesma coisa que compaixão, e não é. Então, quando a gente vai falar do orgulho, da inveja, competitividade nos dias de hoje, de gênero, de família, de etnia, tudo isso é balela. A gente tem que entender o ser humano como igual, como um todo.
Então, o ser humano, distinção de cor de pele, de mais melanina ou menos melanina, se é hetero, se é homo, se é pobre, se é rico, a origem que veio, tudo isso são conceitos segregacionistas, excludentes, que não vale a pena nem comentar. Todo mundo tem que ser tratado de uma forma igual perante a lei, daquele país, daquele continente, por mais imperfeito que seja. E dentro desse contexto macro, espiritualmente falando, o espírito não tem cor. Agora, cada um tem que ser respeitado a sua individualidade, suas dificuldades, suas facilidades, seus dons, suas limitações, suas vicissitudes, suas qualidades, suas limitações, suas ambições. Individualmente, cada um é único, é igual ao polegar. Ó, você só tem sua digital. Pode ser gêmeo, trigêmeo, cada um tem a sua. A individualidade do espírito é a mesma coisa. Agora, perante a lei de cada país, todos são iguais perante a lei. Agora, existem casos, sim, de discussões, de acessibilidade, da questão de igualdade, ser diferente de equidade, a oportunidade, mas não pode fazer disso uma bandeira segregacionista. Porque acho que o caminho do meio aí passa pelo mérito. E não adianta a gente botar carro na frente dos bois, fazer a forçação de barra ideológica, revolucionárias, em que tire o mérito, porque o esforço, a dedicação, o dom, ele tem que ser preservado. Existe uma história em cada ser. Então, temos aí nesse mundo cada vez mais globalizado e competitivo, a indulgência ela se perde muitas vezes, ela fica escondida. Querer ser simples e humilde num mundo tão competitivo, você vai ser atropelado. Tem espaço, sim. Mas a inveja está ali. A inveja faz com que você ponha o outro numa condição de superioridade. Você se coloca abaixo do outro. Não é o outro que é superior a você. Igual aquela música do Cidade Negra, né? Você não sabe o que eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas e não dormi. Eu não cochilei. Em noites de frio, chorei, chorei, chorei. É a música A Estrada. Vale a pena dar uma escutada, porque essa música é eterna e atual. Cada um tem a sua história e a indulgência passa a respeitar essa história. Ninguém tem vida fácil. E se por acaso ela teve uma falsa sensação de facilidade para você, que muitas vezes se coloca na pequenez, muitas vezes na forma de doenças, destruições, brigas, aquele outro superou muita coisa que você não enxerga. E ele não tem obrigação de sair dizendo. Mas a gente enxerga só a aparente tranquilidade que esconde um passado recente, ou médio, ou longe de muito sacrifício. Independente da cor, independente do credo, da religião, da história. E a indulgência está em você respeitar as diferenças e as diversidades. Então a inveja é uma confissão de inferioridade sua. Por mais que você diga, não tenho inveja não, mas se incomoda muito com o sucesso do outro. Eu não tenho inveja não, mas se incomoda muito com o crescimento do outro. Te abala, te perturba, tira seu sono. É nessa hora, mais do que nunca, o que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Não que eles sejam um inimigo declarado, mas quando você fica feliz e agradece, torce, vibra por aquele outro, você ganha muito mais do que você imagina. Porque cada um vai ter sua recompensa a seu tempo. Mas faça sem esperar retorno, faça pelo seu caminho, não importa quando e como e onde. Sua oportunidade vai chegar. E aí tem uns pedidos meio esdrúxulos às vezes, né? A gente passa um final de semana, com a famosa segunda-feira, não quer que chegue. Mas se não houver essa segunda, você é reclamar da terça. Mas quer que a sexta chegue logo. A gente quer um fim de semana mais prolongado. Mas a gente tem que se lembrar quando Max Weber disse que o trabalho dignifica o homem. Seja ele voluntário, remunerado ou não, mas aquele que lhe dá prazer, satisfação de retorno. Claro que é uma necessidade, paga suas contas. Cooperado, autônomo, empregatício.
A gente falou já sobre isso aqui. Mas faça de uma forma digna e honrosa, limpa, sem prejudicar o outro, sem dar rasteira no outro. A minha decisão vai afetar alguém, individual, coletivamente. Então tudo isso passa pela indulgência no mercado de trabalho. E o que a gente vê muito aí hoje, infelizmente, é muita gente dando rasteira no outro, muita gente querendo passar por cima das cabeças. E depois amanhã a gente reclama, porque pela lei do retorno muitas vezes surgiu uma doença, surgiu uma dificuldade. Fechando uma porta não quer dizer que isso é um castigo. É uma oportunidade de reflexão. Todas as vezes que eu fiquei parado em minha vida, e não foram poucas, eu tenho minha consciência plena que não foi por incompetência, não foi por ruindade, não foi por maledicência a ninguém, mas eu podia ter feito melhor. Mas não fiz, eu tenho minha consciência um travesseiro, eu sou apaixonado pelo meu sono. Tenho minha consciência plena de que eu não prejudiquei ninguém. Tomei decisões difíceis? Sim. Mas quando eu olhei para trás, eu disse, hoje eu digo, não prejudiquei ninguém. Mas cada parada que eu tive de meses, até de anos, crises externas, eu fiz diferente. Eu refleti, eu investi em mim, fiz curso de atualização, conversei com colegas, me dando feedback. Eu vou ter melhor do que fui. Bem-vinda, Dinalva, boa noite. Bem-vinda amanhã. Então, quando Jesus disse a questão da indulgência também, ele falou da trave e do argueiro. Em Mateus 7, versículos 3 a 5, tem escrito: Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixai-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Para quem não sabe, significativamente, a trave e o argueiro é como se fosse um cisco no dia de hoje. Você tem alguma coisa barreirando aqui, que muitas vezes embaça a sua vista, e você acha que está vendo com uma claridade suficiente para julgar. Você fala do que você está vendo no outro, mas você tem também limitações. Uns têm miopia, outros têm astigmatismo, outros têm hipermetropia, outros têm fotofobia, outros têm daltonia. Então, assim, cada um tem suas limitações. Isso falando dos olhos físicos, para não falar dos olhos da alma. A trave e o argueiro faz uma reflexão que a gente não tem capacidade de julgar ninguém, porque cada um tem a sua história. Então, quando a gente quer ser indulgente, a gente tem que levar em consideração qualidades e limitações que cada um, todos têm. Então, nós não somos o centro do universo. Há diversas moradas da casa do meu pai. Galilei foi considerado herege, porque disse que a Terra não era o centro do sistema solar, e sim o Sol. Então, o conceito heliocêntrico, que tem o Sol como centro do nosso sistema solar, que antigamente se pensava que a Terra era esse centro, ele foi causado de herege, por causa do pleno domínio da igreja. E deu no que deu, né? A perseguição que ele sofreu. Então nós, no nosso umbigo, nós somos, cada um de nós para Deus, sim, deuses. Mas nós não somos o centro do universo. Não importa se o outro é gay, é negro, é índio, é branco, é pardo, é rico, é pobre. Nós somos filhos do mesmo Pai. No dia que a gente entender isso, que somos irmãos espirituais, as coisas vão ficar um pouquinho melhor. Porque isso vai gerar tolerância, vai gerar empatia, vai gerar indulgência. Então, a trave e o argueiro reflete essa questão de apontar o dedo para a imperfeição alheia, quando nós temos as nossas imperfeições. A crítica, é só uma crítica construtiva. Geralmente, pela minha experiência de vida, 90% das críticas são destrutivas. Mais da metade delas são disfarçadas e suavizadas com o discurso de que é para lhe ajudar, é construtivo. Mas a gente tem que saber o quanto aquilo ali pode perturbar e doer. Não estou falando de pessoas melindrosas, nem pessoas mimizentas. Estou falando do que você gostaria de ouvir se fosse você. Mas eu suportaria. Mas o outro não. O outro tem que ser igual a você. Você pode ser mais forte que ela em várias coisas e ela mais forte que você em outras.
Pode ser mais resiliente que você em umas coisas e menos do que você em outras. O bacana da indulgência é entender a diferença. Não é questão de mimimi, nem é questão de melindre. É uma questão de se posicionar no lugar do outro, conhecendo um pouquinho a história, ou aquele momento. A mesma coisa chegar no velório, a pessoa perdeu um ente querido, você vai perguntar se está tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Falta amor, falta empatia. Ou então, num velório, a pessoa perdeu um ente querido, você vai falar alguma coisa sobre o cálculo da planilha que estava errado. É entender o contexto, é entender o momento emocional da conversa. Então, eu carrego muito comigo isso, né? De elogiar em público e criticar em particular. Aqui na internet tem muito isso, né? Tem os grupos. Quero fazer uma crítica, vai no PV. Ou então, melhor ainda, pessoalmente, se puder. Olhe nos olhos, quero ver o que você diz. Elogiar em público, criticar individualmente. Isso é um conceito de liderança e gestão, porque a pessoa pode se sentir constrangida e humilhada na frente do outro. Agora, o ego, massagear o ego, dar uma elogiadinha, faz bem. Ainda somos imperfeitos. O que o ego não pode ser incentivado, inflado. Mas ele faz parte da nossa estrutura psíquica. Nós batalhamos pelo self, que é nosso eu divino, nossa conexão com o alto. A palavra argueiro, na época de Jesus, significava partícula leve, um cisco. Por extensão, uma coisa significante. Que a gente trata assim, né? É besteira. Então, a trave significa viga, pedaço de madeira ou de outro material utilizado para sustentar ou reforçar uma estrutura. Então aí, às vezes, é a questão da proporção, do paralaxe, que às vezes a gente vê uma coisa pequenininha, pode ser grande para ele, é um fardo. E o que pode parecer besteira para você, não é para ele. Mas você também tem suas... Vamos trazer bem para o baianês? Você tem seus podres também. Então ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ah, mas é só um comentário. Sim. Aí é o que a psicologia fala muito do limite imaginário do território. Você tem intimidade para isso? Você tem como saber cercar, se avizinhar e perguntar isso? Você tem como tocar no assunto? Aí cada um dá o espaço que é criado, conectado ao longo de muitas vezes tempo. E demora. Então seja honesto consigo mesmo. E aí entra muito o sofrimento dos espíritas, porque muitas vezes a gente é muito questionado, né? Mas você é espírita? Você sabe tudo sobre isso? Você domina? Não, o espírita ele tem uma característica muito marcante quando ele é sério. É quando ele se propõe a se melhorar, sabendo o que vai encontrar e o que vai receber de crítica. E está disposto a melhorar. E esse processo leva anos. Esse processo pode levar décadas, pode levar vidas. Mas só o fato de querer começar a melhorar, muita gente acha que você é espírita, você não devia falar isso, porque você domina Kardec, você domina coisa, você não pode xingar. Nada a ver. É o reconhecimento da melhora. E muitas vezes esses podres vêm com mais força porque você se expõe. Então, isso muitas vezes causa conflitos dolorosos. Então, muitas vezes a gente, em épocas de internet, se esconde através de uma tela, a gente projeta coisas que a gente não faria pessoalmente. Então, a gente estaria disposto a se esconder numa tela para agredir os outros, não mostrar nossa verdadeira cara, e a importância dos olhos nos olhos, do presencial, faz toda a dificuldade, porque a gente não consegue enxergar a alma na impessoalidade de um vídeo. Essa é a verdade. A gente precisa do toque, a gente precisa do contato, a gente precisa visualizar, a gente precisa sentir a energia. Mas em termos de pandemia, isso tem que dar uma segurada na onda, porque vai passar. Mas o presencial, o carinho, o afeto auditivo, o afeto visual, do olhar carinhoso, do arrepio que a gente causa numa palavra ou num gesto simples, essa indulgência transforma. Pode acreditar. E aí ficam as reflexões, né? Fazer um tour filosófico sobre isso. A gente vê violências de ordem sexual, crianças e adolescentes, diversidade e abismos sociais, classe média, baixa, alta, na etnia e na cor, ideologias, no esporte, questão de gangues de torcida, a gente confunde rivalidade
a diversidade com inimizade. E é tão bonito quando a gente vê casais, namorados, casados de torcidas ditas rivais, e os filhos escolhem cada um o pai ou a mãe. É tão bonito isso, uma família democraticamente. Para que levar isso? O esporte é lazer, esporte é entretenimento, esporte é saúde. Não é para ser violência, nem afloramento de egos. A política, idem. Religião, fanatismo, extremismo, doutrina, crença. No trânsito, Ave Maria, trânsito é que a gente tem pouca indulgência no trânsito. Na psicologia do trânsito se fala muito que os carros e os tamanhos dos carros, independente do ser que está conduzindo, ele é a extensão dos seus braços e pernas que você não tem, dos músculos que você não tem, para poder se impor. Imagine um SUV com um Fusquinha antigo, imagine um caminhão Scania com um carro pequeno. Às vezes quem está dentro se projeta a nível psicológico naquela ferramenta para mostrar para o outro valentia, que eu posso, coisas que você não faria a nível de racionalidade, de discussão intelectual, emocional, e às vezes até para não falar de via de fato, que já era uma coisa errada da violência. Eu me lembro que uma vez, uma certa feita, uma emissora de TV botava uma vinheta, quando eu entrava o comercial, ela botava charges. E tinha uma cena que eu me lembro que era um caminhão disputando espaço com um Fusquinha, um carro pequeno. E ali aquela coisa, uma guerra de egos, de não deixar quem vai à frente, quem ultrapassa, e na pista contrária ali, tentando não deixa o outro ultrapassar, não tem cordialidade. E chega um momento que eles se juntam e saem dos carros. Do caminhão gigante sai um cara danico, fortinho, e do Fusca sai um cara gigante, altão. Eles se olham e veem que são invertidos em relação aos seus veículos e entendem que aquilo ali não vale a pena e se cumprimentam e se abraçam. Porque quando a gente está fazendo essa disputa no trânsito, no outro que eu não conheço, só porque não é meu parente, eu não conheço, nunca vi, ele é meu inimigo. Ele é o objeto de meus vazios, minhas frustrações, e eu vou usar meu carro para me impor a ele. Do outro lado é seu irmão espiritual, é outro ser humano, com um monte de problemas, com família, e muitas vezes isso acaba em tragédia. Isso é falta de amor no coração, de indulgência, de tolerância. E a psicologia no trânsito, ela reflete muito das nossas faltas de educação, nossas frustrações e nosso ego inflado. É uma coisa longa. A psicologia do trânsito é um mundo de ilusões que a gente vive escondido num carro. E muita gente quer fazer valer nossa força, que a gente não tem fisicamente, e a gente faz aqui muitas vezes na tela. Desaforos, bloqueia, exclui, coisas que a gente não faria na vida pessoal. Não questão de valentia, você vai ser bandido. Não, é isso não. É porque talvez pessoalmente a gente tivesse a oportunidade de ver na condição humana de se olhar e se abraçar. Não agora em pandemia, mas depois da pandemia, ou antes dela. A música, conflito de tribos, a gente já viu isso na música. A galera do heavy metal não tolera a galera do axé, a galera da MPB não tolera a galera do pessoal que gosta de determinado gosto musical, que acha fútil, a galera da música clássica não suporta o funk. Gente, a música é para unir, não é para dividir. Existem músicas de boa qualidade e de má qualidade, mas não pode generalizar, tribalizar isso aí, personificar, julgar uma pessoa por causa do gosto musical dela. E aí nas atualidades, vamos educando e evangelizando com Jesus, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, para trazer uma reflexão sobre a indulgência. O reino dos céus, o caminho da perfeição, o caminho da elevação, o caminho da sublimação. É um exercício diário de pacificação e melhor ambiência entre nós. Isso passa por uma reflexão interior, não depende do outro. E essa paz interior que a gente quer, a felicidade não é deste mundo, mas a gente pode ficar bem com nós mesmos, viver leves,
sem mimimi, sem não me toques. A gente pode viver na nossa paz interior, independente do mundo, mas vivemos em coletividade. Essa paz interior depende de dentro para fora. E aí aprender e evangelizar aquilo, sendo evangelizado sempre, um processo cíclico de aprendizado, a diferença é pelo exemplo. Sempre é hora de despertar. Então a indulgência, ela remete à tolerância, à caridade, ao amor ao próximo, por um autoconhecimento, um autoburilamento, um esforço interior da gente, boa noite, Tânia, da gente fazer diferente. Então a gente não pode entrar, muitas vezes, em energias deletérias, porque são causadas pelos outros. Então, gente, quase em cima da hora, precisão britânica hoje, né? A mensagem de hoje é justamente sobre a indulgência, de amor ao próximo. A gente passa pelo egoísmo. Boa noite, obrigado, Zad, aí pela indicação também. A gente passa pela necessidade do esforço íntimo. Os padrões mudam. Claro que a gente não quer abrir mão daqueles valores que a gente entende como necessários. Eu tenho os meus, você tem os seus. Tem valores que não se perdem com o tempo. A gente quer o melhor para os nossos filhos e para nós, mas tem coisas que a gente precisa resgatar. E a gente quebra muitas energias ruins com desarmes. De silenciar diante de uma ofensa, por mais que mexa com o nosso ego, por mais duro e difícil que seja, que é um exercício difícil, eu sei, porque ainda estamos no meio de um estresse, no meio de uma hipervigilância, mas a gente pode sim fazer diferente. A indulgência hoje mais do que nunca se faz, quando a gente vê esses exemplos aí do coletivo pandêmico que a gente vive. Existe ignorância, níveis de educação variados, níveis de desobediência civil, níveis de anarquia, contestação. Sim, existem. Mas se a gente puder multiplicar essa ferramenta do bem para fazer chegar a cada coração, por mais demorado que seja, você está fazendo a sua parte e não está se omitindo do bem. Então, a caminhada é longa, é dura, precisamos de uma pandemia para viver isso na prática, dessa coisa, das festas clandestinas, os governantes, os deputados, os vereadores que não estão ali atendendo. Sim, mas faça a sua parte. Sejais indulgentes, sejais tolerantes. Não siga esse caminho não, porque o fator externo depende unicamente de você. O desespero, ele atua quando a irracionalidade beira. E você é um ser de luz, é um ser feliz, que Deus ama e Jesus te ama. Tem uma frase, uma senhora me disse uma vez assim: Jesus te ama e eu também. Somos irmãos espirituais. O livre-arbítrio dos outros, ou que a televisão passa tentando denegrir nossa autoestima, não é motivo para a gente valorizar o que a gente tem de melhor. A vida é bênção, a vida é dádiva, a vida é luz, e a gente tem que aguentar sim, porque, como diz Chico Xavier, vai passar. A chuva passa, a noite passa, o dia passa, e temos uma missão individual aqui, que é de luz. Então, diante desse momento, calma, como diz João de Ângeles, serenidade, paz, vai passar. O que às vezes é inimigo da gente é o imediatismo, é o resultado no tempo que a gente quer, no tempo da nossa contestação e indignação, mas Deus Pai, acima de tudo, conduz isso. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é superação. E Ele não vai deixar nenhuma ovelha desgarrada sair na infelicidade. Quando a gente pensa assim, desse jeito, pode ter certeza, e a espiritualidade está aí para mostrar isso, a experiência tem mostrado na mediúnica. O caminho só vai piorar. As dores, o sofrimento, é uma ilusão achar que a vida material se encerra. A alma é eterna, ela vai continuar e vai sofrer muito por escolhas equivocadas. O grande barato da vitória, do triunfo, é quando a gente supera, olha para trás e diz: meu Deus, superei. Passei por isso, aprendi, cresci.
Então, Jefferson, calma, respira fundo, ora que você não está sozinho. Teu anjo da guarda, a espiritualidade está aí, Deus está no comando e vai passar. Nos momentos de mais desespero e mais dor é que a gente vê a mão divina sendo estendida. Pode ter certeza. Procure um amigo, uma família, desabafe. Procure o CVV 188. Procure o Plantão da Paz na internet, muito legal. Tem um Plantão da Paz aí no Facebook, no Instagram. Procure o site, que tem telefones de contato de 8 às 18, ou mesmo no site tem plantão de amigos amorosos que estão ali para ouvir e orientar. Plantão da Paz, ok? CVV, Centro de Valorização da Vida, 188 também, a ligação é gratuita. Procure ajuda, não fique só. Estamos aqui em oração e vibrando positivamente, ok, meu amigo? Fica com Deus, com você, irmão espiritual. O Irmão de Luz se encerra por aqui, gente, com muita paz no coração, desejando a todos mais uma boa semana aí. Fiquem com Deus, reflitam sobre indulgência. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos felizes, sim. Já passamos por isso em outras vidas e vamos superar de novo. Esse é o destino de todos nós, a felicidade. Ninguém fica sem o amparo do Pai. Ok, gente? Boa noite, fiquem com Deus. E calma, Jefferson, calma, respira, procura ajuda. Ok?